e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, luzes da luz. Oh, oh, Cida. Bom dia. Bom dia a todos. Ué, nós estávamos aqui sentados, aqui eu desliguei o negócio, para esperar a expositora chegar. Vocês estão me ouvindo? Faz assim.
Ninguém me informou que era virtual, não? Aí eu estava esperando. Ah, então vamos fazer a nossa prece. A Marcela vai fazer para a gente um trechinho aqui do livro Parábolas Eternas, né, Marcela? Faz para nós aí. Qualquer um, né? Pode abrir. Pode, aleatório. Bom dia, pessoal. Vou ler já está liberado aqui? Tá? Bom dia, pessoal. Vou ler um trecho aqui do livro Parábolas Eternas. O homem que comprou o filho. Um homem muito rico, seu filho, tinha uma grande paixão pela arte. Possuía uma vasta e valiosa coleção com obras raríssimas. Seu amor pelo filho era imenso, e por uma desgraça do destino, o rapaz foi para a guerra. Foi muito valente e morreu na batalha, quando resgatava outro soldado. O pai recebeu a notícia e caiu em profunda depressão. Um mês mais tarde, alguém bateu na porta. Um jovem com uma grande tela em suas mãos disse: Senhor, você não me conhece, mas eu sou o soldado salvo pelo seu filho. Além de mim, ele salvou muitas vidas nesse dia. Ele falava muito do Senhor e de seu amor pela arte. E o rapaz estendeu os braços para entregar a tela. Eu sei que não é muito, e eu também não sou um grande pintor, mas sei também que seu filho gostaria de receber isso. O pai abriu a tela. Era um retrato de seu filho, pintado pelo jovem soldado. Ele olhou com profunda admiração a maneira com que o soldado havia captado a personalidade de seu filho na pintura. O pai estava tão atraído pela expressão dos olhos que seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu pagar pela pintura. Não, senhor, eu nunca poderia pagar o que seu filho fez por mim. É um presente. O pai colocou a tela à frente de suas grandes obras de arte e cada vez que alguém visitava sua casa, ele mostrava o retrato do filho antes de mostrar sua famosa galeria. O homem morreu. Alguns meses mais tarde, se anunciou um leilão de todas as obras. Muita gente importante e influente compareceu para tentar comprar aqueles tesouros. Junto com as obras de arte estava também o retrato de seu filho. O leiloador bateu seu martelo para dar início ao leilão. Começaremos o leilão com o retrato, o filho. Quanto oferece por esse quadro? Fez-se um grande silêncio e alguém gritou no fundo da sala: Queremos ver as pinturas famosas. Esqueça-se desta. O leiloador insistiu. Alguém oferece algo mais por essa pintura? 100, 200? Mais uma outra voz. Não viemos por essa pintura. Viemos por Van Gogh, Picasso, Monet. Vamos às ofertas de verdade. Mesmo assim, o leiloador continuou. O filho. Quem leva? O filho. Finalmente, uma voz. Eu dou 10 pela pintura. E o velho jardineiro da casa, muito pobre, esse era o velho jardineiro da casa. Muito pobre, esse era o único dinheiro que podia oferecer. Temos 10. Quem dá 20? Gritou o leiloador. As pessoas já estavam irritadas. Não queria a pintura do filho. Queria as que realmente eram valiosas. Então o leiloador bateu o martelo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido por 10. Agora vamos começar com a coleção, gritou um dos presentes. O leiloador soltou seu martelo e disse: Sinto muito, damas e cavalheiros, mas o leilão chegou ao seu final. Mas e as pinturas? Perguntaram os interessados.
Eu sinto muito, disse o leiloador. Quando me chamaram para fazer o leilão, havia um segredo estipulado no testamento do dono. Não seria permitido revelar esse segredo até esse exato momento. Somente a pintura O Filho seria leiloada. Aquele que comprasse levaria ao mesmo tempo todas as posses desse homem, inclusive as famosas pinturas. O homem que comprou o filho fica com tudo. Bom dia a todos, presenciais e virtuais, sejam bem-vindos e que a espiritualidade amiga possa envolver a cada um de nós. Como Marcela trouxe na leitura, não o valor que a gente dá, né? Não é o preço de algo, a gente precisa valorizar, inclusive a nós mesmos, reconhecer o valor de cada um de nós. Todos somos valorosos aos olhos do Pai. Vamos serenar nossos corações, cerrar nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, ao nosso mentor, Chico Xavier, a espiritualidade responsável pelo tratamento da casa de hoje, tratamento espiritual, com curas e libertação. Hoje nós estamos aqui com a equipe espiritual que vai nos direcionar, nos auxiliar, a abraçar cada irmão necessitado nos 2 planos de vida. Gratidão, Pai, pelo dia lindo que nos proporcionou, por todas as bênçãos recebidas, por todo o amparo, por todo o carinho e devoção que o Senhor tem com cada um de nós. Perdoe-nos pela rebeldia, pelas atitudes, Senhor, que temos no decorrer da nossa vida, que não condiz com os teus ensinamentos, que afastamos das tuas leis. Nos perdoe, Senhor. Nós estamos aqui para o tratamento e que cada um possa receber aqui neste salão as vibrações do alto, todos os encarnados, todos os desencarnados e os virtuais que estão aí, os familiares e encarnados e desencarnados também. Rogamos a Deus e a Jesus que nos proporcione uma manhã abençoada, que cada um de nós possa abrir nossas mentes para compreender o Evangelho da manhã de hoje. Ilumine a nossa expositora para que ela nos traga ensinamentos benéficos e, ao sair, a gente leve conosco para o trabalho do dia a dia. Gratidão, Pai. Olha pelos nomes aqui nos cadernos de prece. Olha os nomes, Senhor, escuta as nossas preces sentidas do coração de cada um de nós, em busca do refrigério para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Cuida, Senhor, para que ao sairmos estejamos todos melhores. E olha também, Senhor, coloca a pitada do vosso amor nas nossas águas, para que delas busquemos o refrigério para a nossa vida. Gratidão imensa, Pai. Muita gratidão, que assim seja. Bom, tá aberto aqui. Bom dia, Bom Guigui. dia, bom dia, querido. Obrigada. Obrigada. O seu tempo para falar para nós. Quero primeiro me desculpar pelo imprevisto, né, que aconteceu, que não pude estar presente, mas houve talvez uma falha aí na comunicação, mas, bom, o importante é que nós já estamos aqui a postos, né, e vamos fazer um estudo muito interessante sobre essa questão do livre-arbítrio, porque há uma confusão muito grande quando se fala em liberdade, não é? Muitas pessoas fazem uma interpretação errônea, equivocada, da liberdade com libertinagem, né?
Pelo contrário, nós temos que pensar na liberdade com responsabilidade, sempre, não é? É muito interessante porque não só nós, os encarnados, também os desencarnados, nós temos livre-arbítrio. É muito interessante isso. A maioria das pessoas podem pensar que apenas quando estamos aqui, né, vivenciando nossa vida, nosso dia a dia, nós temos livre-arbítrio, liberdade. Mas não é bem assim. Também os desencarnados têm livre-arbítrio. O mais interessante é que o livre-arbítrio ele é inviolável. Olha que interessante. Inviolável. Ninguém, absolutamente ninguém, pode interceder, interferir, diminuir, aumentar o livre-arbítrio de quem quer que seja. E é muito interessante que nem Deus faz isso. Deus respeita, em que pese as consequências, né, dos nossos erros, equívocos, desatinos, mas é errando que nós aprendemos. Deus entende isso, que é necessário que a gente bata a cabeça, cometa mesmo alguns enganos, para que a gente aprenda, não é? Mas nenhum guia espiritual, nenhum mentor, nenhum santo pode violar o livre-arbítrio de quem quer que seja. O que acontece são assim, aconselhamentos, intuições, né? A voz da consciência, porque nós sabemos que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. O que acontece muito é que os amigos espirituais, né, intercedem, sim, nos aconselham, nos intuem sobre o melhor caminho, mas a decisão é nossa, olha que interessante. A vontade é nossa, a decisão é nossa. Então, isso torna o livre-arbítrio com maior responsabilidade ainda, não é? Que nós temos sobre nós mesmos. Tem aqui uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 872, que é muito interessante, que é um resumo da motivação das ações do homem. Então, ele já começa falando nessa questão do livre-arbítrio. Então, nós fizemos um pequeno resumo. O homem ele não é fatalmente conduzido ao mal, absolutamente. Ô, Guigui, mas acontece tantas coisas tão ruins. Então, houve um arrastamento, não é? Mas o mal, ele não é irresistivelmente, o homem não é irresistivelmente arrastado para o mal, absolutamente. Inclusive, isso está aqui também, eu até grifei aqui, que isso realmente não existe, não é assim. Porque, caso contrário, nós não poderíamos responder pelos nossos atos, não é? Então, os nossos atos, o que nos acontece, eles não estão antecipadamente escritos. Se alguns estão dentro das provas e expiações que nós mesmos rogamos, solicitamos a Deus, não é? E também os nossos desatinos, crimes, as nossas lambanças, né? Elas não são sentenças do destino. É muito interessante, porque a gente fica achando que está tudo escrito, que está tudo certo, que tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. Nós poderíamos ter evitado grandes aflições em nossas vidas, né? O homem, ele pede provas e pede expiações. Muitas vezes, dependendo das provas que ele tem que passar, ele pode até escolher em alguma existência
uma prova de arrastamento a mesmo, desordem, desatinos, crimes, essas coisas. Mas o homem estará sempre livre para agir ou não agir. Percebem a diferença? Não só ele está livre para agir ou não agir, como o que ele escolher, ele terá apoio. Entendem? Se ele escolher firmemente que não quer o mal, que muito embora esteja ali naquele métier de mal, de crime, de coisas, né, menos nobres, ele pode, pela vontade dele, pela conexão dele com Deus, pela força espiritual dele, não sucumbir. Compreendem? Eu acho muito interessante a forma como Deus, essa estratégia de Deus para conosco, porque fica tudo na nossa responsabilidade, não é? Porque então seria muito fácil, né? Nós seríamos o quê? Fantoches ao sabor aí dos ventos, não é? E é muito interessante a questão do livre-arbítrio, tanto para os desencarnados quanto para os encarnados, que para os desencarnados, o desencarnado, o espírito na erraticidade, ele vai então escolher, não é? Tem uma pergunta muito interessante, que é a pergunta 258, do Livro dos Espíritos. A pergunta é assim, presta atenção. Antes de se reencarnar, o espírito tem a previsão, tem a consciência das coisas que vão acontecer com ele durante a vida? É a pergunta 258 deste livro, 258. Agora, olha a resposta, que interessante. O próprio espírito escolhe o gênero de provas que quer suportar. O espírito que vai escolher as provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, nós escolhemos todas as provas, meus queridos, que nós estamos passando. As provas, sim. As expiações, não. As expiações são impostas, né? As nossas provações nos educa pelo amor. É a educação pelo amor, não é? As nossas provações. Porém, as expiações que nos são impostas, elas significam a educação nossa, espiritual, pela dor. Podemos trocar? Podemos invertir? Sim, podemos invertir isso aí. Nós podemos transformar, dada a nossa invigilância, orgulho, não é? Soberba, vaidade, egoísmo. Muitas vezes nós podemos pegar uma provazinha, uma provaçãozinha de nada e fazer aquele barulho, aquele escarcéu. Por exemplo, a prova da escassez financeira, né? Tá, tudo bem. Renasci nessa vida, não nasci para ser rica mesmo, não nasci para ser milionária, e graças a Deus trabalho, tenho meu dinheirinho, né? Pago meus boletos, pago minhas contas, faço as minhas coisas na medida do possível, não tenho tudo que quero, né? Tudo que eu sonho, mas dou valor a tudo que eu possuo e vou levando a minha vida, né? Mas com aquela prova do suor, né? Um suor grande para conseguir as coisas, tudo medido, tudo, nossa, meço a água e o fubá, tudo direitinho. Ok, essa prova que eu pedi, posso ter desperdiçado muito, posso ter lesado pessoas financeiramente em outra vida, em outras vidas, enfim. O que eu faço? Eu começo a ficar, né, pé da vida, porque estou convivendo com pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm uma vida muito boa, que compram tudo que querem, que viajam. Aí eu vou começando a ficar revoltada com aquilo. Não é possível, meu dinheiro quase que não dá, eu tenho que ficar medindo a água, eu tenho que ser econômica, eu tenho que segurar, que absurdo. Eu começo a ficar revoltada, entende? Revoltado com os outros que eu julgo, pode ser que nem sejam tão felizes assim, mas eu estou julgando que eles têm tudo que querem, que eles vivem uma vida de felicidade. O que eu faço? Aquela provaçãozinha, que era apenas uma escassez financeira,
vai minguando cada vez mais. Por quê? Porque eu não estou injetando alegria, otimismo, a minha energia, a força do trabalho, a gratidão a Deus. Compreendem? Então, eu vou começar a transformar uma provaçãozinha, que é uma escassez financeira, e Deus provê, né? Louvado seja Deus, ninguém passa fome, né? Assim como nós já soubemos de alguns casos, que já é mesmo expiação, mas eu transformo uma situação que talvez mais tarde fosse até melhorar, dependendo do meu enfrentamento, transformo numa tragédia na minha vida, e sou aquela pessoa revoltada, indignada, invejosa do que os outros têm, compreenderam? Aí eu estou transformando uma provação que eu escolhi numa grande expiação, compreendem? O contrário também acontece, né? Vamos lembrar aqui do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, não é? Todos nós sabemos histórias lindas dele, que renasceu com uma prova muito difícil, né? Ele foi perdendo a mobilidade toda, foi perdendo a visão, ele ficou paraplégico, tetraplégico. Porém, o que o Jerônimo Mendonça, né, fez? Ele, mesmo assim, ele ainda fazia palestras maravilhosas. Ele foi chamado gigante deitado porque ele fazia palestras da maca na qual ele era transportado. Então, eles tinham que colocar um peso em cima do coração dele, né, um peso enorme, para ajudar o bombeamento, né, das válvulas, porque o coração dele já estava pifando. E ali ele tinha um telefone, presta atenção, que nas madrugadas ele atendia as pessoas que queriam atentar contra a própria vida, falando que a vida é bela, maravilhosa. Ele nem enxergava, né? Completamente mobilizado. Ele foi tendo uma degeneração muscular, é uma doença terrível. Mas ele transformou esta grande expiação, ele poderia ter ficado moribundo, em tarefas, e ele continuou as tarefas, né? Nós temos uma amiga também que ficou paraplégica, mas ela pedia para colocar uma bacia com os retalhos, uns panos assim em cima assim, do estômago, né, onde as mãos dela, que eram boas, alcançavam, e ela então cortava os panos. Depois algumas pessoas acoplavam numa máquina de costura, a máquina de costura, né, elétrica no caso, né, com motorizada. E ela ia emendando aqueles panos e fazia roupas para doar, né, para creches, asilos. Compreende a diferença? Eu acho que na maioria das vezes, nós, né, somos muito atrapalhadinhos, a gente acaba transformando provações, né, de dificuldades de relacionamentos com filhos, com familiares, algumas provações mesmo financeiras, em grandes expiações, né? A gente faz aquele escândalo, fica revoltada com Deus, entende? Mas tem pessoas que conseguem, olha o bom uso do livre-arbítrio, conseguem transformar grandes expiações, né, dolorosas, em tarefas, né, em provações. Eu acho que essa é uma grande arte mesmo, da vida, sabe? Você dar flores aonde Deus te plantou. Aonde quer que Deus tenha te plantado, floresça, dê flores, né? Dê bons frutos. Está difícil a vida? Está muito difícil, às vezes, né? Mas nem por isso eu vou ser uma pessoa irritada, irritadiça, chata, insuportável, que dou uma resposta. Ou seja, eu não vou terceirizar a minha mágoa, a minha raiva, a minha revolta nas pessoas, né? Não vou contagiar as pessoas com as minhas frustrações, pelo contrário, vou agradecer a Deus e procurar vencê-las, porque quanto mais cedo eu vencer essas provas, essas expiações, nessa terra ainda, é que o Chico fala, Allan Kardec fala, todos falam, né? Nessa vida ainda eu posso ser muito feliz, né? E
E tem mais uma pergunta ainda do Livro dos Espíritos também sobre essa questão do livre-arbítrio, que é muito interessante, que é a pergunta 335, né? Olha que interessante. O espírito, antes de reencarnar, ele tem direito de escolher o próprio corpo? Olha que interessante. É muito interessante, né? Porque tem. Ele pode, assim, dependendo do grau de evolução do espírito, ele pode até escolher, sim. Em alguns casos, ele pode pedir, entende? Pode pedir. Eu estou me lembrando aqui de Dona Laura, não é? Dona Laura, no livro Nosso Lar, quando ela vem reencarnar, eles a convidam, Dona Laura, um espírito, né, já bem elevado, eles a convidam para vir conhecer o corpo biológico no qual ela vai reencarnar. Olha que interessante. E então ela está lá vendo, né, o mapa biológico. Então ela começa a perceber que ela vai ter um corpo muito perfeito, um rosto muito bonito. Aí ela faz uso do livre-arbítrio dela como desencarnada. Ela fala: olha, por gentileza, tem uma coisa que não está, né, que se pudesse mudar alguma coisa. Eles falam: Laura, mas, né, o que está te apoquentando? Ela falou: não, vocês estão providenciando para mim uma perfeição, uma beleza que não vai me auxiliar na minha próxima reencarnação. Eu sei das provas que eu terei. E com essa perfeição biológica, física, né, do templo físico, um rosto muito bonito, realmente vai ser um pouco difícil para mim. Vocês, por favor, façam assim alguma coisinha no meu nariz, um olhinho meio assim estrábico, algo que eu não tenha assim, que não seja um risco para mim, porque eu posso incorrer nos mesmos erros, né? Das mesmas derrocadas morais, que é o que acontece muito conosco. Olha que interessante. Então, quando o espírito tem a noção, não é, do que ele vai passar, do que ele precisa, na verdade, né, de passar aqui, ele vai escolher, né, inteligentemente aquele corpo com o qual ele vai quitar mais, né, mais rápido possível aquela prova, né? É muito interessante essa questão das escolhas, porque tudo, tudo que nós temos e que nós somos são frutos de nossas escolhas, não é? Frutos de nossas escolhas. E tanto na erradicidade quanto aqui, não é? Uma vez eu ouvi uma frase que me norteou bastante: a cada escolha, uma renúncia. É verdade, é verdade. A cada escolha que nós fazemos em nossas vidas é uma renúncia. Não tem como termos tudo, mas tem como amarmos, gostarmos, cuidarmos de tudo que nós temos, não é? O nosso corpo é o fruto de nossas escolhas, não é? Aquilo que nós temos que passar por correções, corrigendas, também fruto de nossas escolhas. Nossos familiares, isso é muito lindo no mundo espiritual, como isso é organizado. As famílias são muito bem planejadas, são tudo muito bem combinado, né? Os pais conhecem os filhos antes de reencarnarem, os filhos são apresentados aos pais, os familiares, não é? E cada vez vai chegando mais, irmãos, é tudo fruto mesmo de nossas escolhas, de nossas combinações, não é? Nós podemos lembrar Paulo, não é? Que ele fala: todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É muito difícil, não é? Isso uma decisão bastante difícil, mas é a chave do sucesso nosso aqui. Termos o autodomínio, o autocontrole,
e sabermos fazer as nossas escolhas. Porque Deus é bom, não é? Infinitamente bom e misericordioso, Deus permite que a gente faça o que a gente quiser, não é? Deixa que a gente faça o que a gente quiser, porque ele é muito generoso, misericordioso. Mas porque ele é justo, nós vamos colher aquilo que a gente plantou, não é? Porque ele é bom, ele nos deixa plantar o que a gente quer, porque ele é bom, generoso, misericordioso. Agora, porque ele é justo, nós vamos colher. Percebe? Gente, em tudo isso está o nosso livre-arbítrio. É o tempo todo, não é? Na verdade, o que nós, às vezes, pensamos em se tratar de destino, não é? A nossa vida, a nossa escolha ou o nosso destino? Às vezes, o que nós pensamos que pode ser o nosso destino, eu tinha que ser assim mesmo, as coisas tinham que estar acontecendo assim. Não, pode ser fruto de nossas escolhas, não é? Pode ser tudo fruto de nossas escolhas, as questões que vão nos acontecendo durante as nossas vidas, não é? Muitas vezes também a gente fala, foi uma fatalidade, não é? Foi alguma coisa, uma fatalidade. Não, existem apenas dois tipos de fatalidade, que é quando a gente nasce e quando a gente desencarna. Tudo mais nós podemos mudar. Olha que interessante. Tudo mais nós podemos transformar, mudar, melhorar. No capítulo do Evangelho, a Justiça das Aflições, a gente aprende sobre isso, que grande parte das aflições que nos acometem aqui e agora, nós que buscamos. Presta atenção, olha que interessante isso. Nós é que buscamos. E a gente ainda tem mesmo, né, o hábito de culpar as pessoas, né? Nós nunca temos culpa de nada. É o vizinho, é o colega, é o companheiro, a companheira, é o pai, a mãe, é o espírito, são os espíritos obsessores, entende? A gente nunca está errado, então nós temos que começar a pensar sobre isso, a termos mais maturidade, né, para assumirmos as nossos equívocos, não é? Nossos equívocos aqui. Interessante que a espiritualidade fala sobre as ferramentas que nós temos para o nosso crescimento. Porque nós todos nascemos, né, simples, praticamente, isso a primeira vez, porque cada vez que a gente vem, a gente já tem uma bagagem de conhecimentos muito grande, por isso que nunca é tarde para aprender, né? Em qualquer idade que nós estejamos, nós podemos aprender, que tudo que nós vamos aprendendo e apreendendo nessa vida, nós vamos trazer na próxima. E tudo que nós trouxemos aqui agora foi que nós aprendemos em outras vidas. Então, ficou internalizado, né, na nossa alma, no nosso espírito, são as bagagens que a gente traz, né? A gente traz bagagens do bem que nós fizemos, mas também de tudo que nós aprendemos. Então, nós temos 3 ferramentas muito importantes para o nosso crescimento, que é o nosso pensamento, a nossa inteligência e a nossa vontade. Então, Deus nos outorgou essas 3 ferramentas poderosíssimas, né? O pensamento é uma força criativa, o pensamento cria forma, dá forma às coisas, né? Nós podemos viajar, estar aqui, e para onde nós quisermos, podemos conectar com o mais alto, do mais alto, do mais alto, com o nosso pensamento, e temos que realmente vigiar os nossos pensamentos. Por quê? Porque na nossa cabeça não se cruzam tão somente os nossos pensamentos.
não é? Nós já conversamos sobre isso, 50% dos pensamentos que ocorrem, né, que ocorrem e correm na nossa cabeça, não são nossos. É ali daquele padrão de vibrações que nós estamos imiscuídos. Por isso que nós temos que ter um cuidado enorme, meus queridos, enorme, de mantermos um padrão de vibrações elevado. Ah, Guigui, é difícil? Não. É difícil, é uma construção de vários andares. Não é difícil. Não é? É um exercício. Aristóteles fala, nós conseguiremos tudo que nós quisermos pelo exercício de. Vamos exercitar, não é? Vamos exercitar. Exercitar autocontrole, autodomínio, vigiar os pensamentos. Um pensamento ruim vem na nossa cabeça, né? De menos-valia, de baixa autoestima. Vamos falar não, absolutamente, né? Aquele mantra, né? Que a gente fala, Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisa boa. Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisa boa. Vamos afugentar, nós não somos vaso sanitário de espíritos que querem nos deixar nódoas, manchas e sujidade. Pelo amor de Deus, não podemos, temos que vigiar. Mas, meus queridos, é 24 horas por dia, viu? É o tempo todo nós temos que fazer esse exercício de vigiarmos os pensamentos. Tenha paciência, vai chegar um momento que eles já não virão mais tão fortes, tão contundentes como têm vindo. Mas se nós agasalharmos todos os pensamentos ruins, negativos, de menos-valia, de baixa autoestima, de coisas, lembranças ruins, realmente nossa energia mental, espiritual, emocional, psíquica estará sendo vampirizada. Tem que ter muito cuidado com isso. Também pensamentos de pré-julgamento, de crítica. Olha o tempo que nós perdemos, olha a massa encefálica, olha a energia mental que nós perdemos utilizando o nosso livre-arbítrio para ficar fazendo críticas, maledicências, fofocas dentro de nós mesmos, julgando pessoas, julgando coisas e pensando coisas negativas, não só de nós, mas das pessoas também. Então, pensamento é que vai nos auxiliar a mantermos um padrão de boas vibrações ao nosso entorno. A questão da inteligência. Inteligência é assim, deixa eu contar para vocês. Quanto mais a gente usa a inteligência, mais a gente tem. Entenderam? O cérebro, ele entende que se você está forçando, é para ele trabalhar, Então, a gente começa a fazer cálculos, né, de cabeça, a somar números, tentar guardar nomes, algumas citações, algum poema, um trechinho de uma oração, entende? Oração é ótimo a gente decorar, sabe? Trechinhos pequenos, depois você já vai conseguir mais. É um exercício ótimo, porque ao mesmo tempo que nós estamos utilizando a nossa inteligência, forçando a nossa mente, nós estamos o quê? Atraindo para nós uma espiritualidade benfazeja e maior. Então, vamos ter isso dentro da nossa cabeça, vamos usar o nosso livre-arbítrio para pensar coisas boas, pensar coisas edificantes, construir um padrão de vibração de excelência ao nosso derredor e usar a nossa inteligência para abrirmos mais, crescermos mais, dilatarmos mais a nossa mente, nossa memória. Isso que eu estou ensinando para vocês é uma dica de amor e é muito importante que a gente exercite isso todos os dias, essa questão da inteligência. Quanto mais inteligente, quanto mais você forçar a sua inteligência, mais inteligente você será, mais perspicaz, mais adulto, mais observador, as antenas parabólicas ligadas, né, o tempo todo, entende? Não vamos ter preguiça mental, preguiça de ler, preguiça de estudar, preguiça de guardar, né, um trecho do Evangelho, uma frase, uma máxima de Jesus, um pequeno poema, né, um poeminha de amor bonito, uma oração, entende? Isso vai nos trazer um benefício incalculável. E a terceira ferramenta para nós evoluirmos e estarmos usando de uma forma nobre, nobilíssima,
o nosso livre-arbítrio. É a vontade. Não me canso de falar para vocês sobre a vontade. Nossa vontade é soberana. Nossa vontade é soberana, né? Ela que manda, não é? Por isso que é o livro dos Espíritos, o Evangelho também fala que não existe arrastamento irresistível para o mal. Não existe porque a nossa vontade é que tem que imperar, é que tem que dominar. Nós queremos isto? Ai, de jeito nenhum, mas é tão difícil, sabe, às vezes, né? É tão complicado não ceder, não ceda, não ceda, muda o campo de vibrações, sai daquele lugar, levanta, né? Toma um copo d'água, né? Leva o pensamento a Deus, ouve uma música, faz uma oração, mas não ceda aos caprichos, né? Da alma. Por que da alma? Porque nossa alma, ela vem pejada de vícios, ó, de quantas e quantas vidas que nós não tínhamos, essa maturidade, né, espiritual que nós temos hoje, essa oportunidade de conhecimentos, né, de beber nessas fontes puras e cristalinas que a gente bebe hoje. Olha, nós somos muito privilegiados, meus queridos. Nós temos fontes, sabe, de águas puras e cristalinas jorrando incessantemente em nossas vidas, não é? Incessantemente. Temos que fazer um bom uso disso, não é verdade? Eu trouxe algumas frases interessantes sobre a questão da liberdade. É muito interessante essa que eu vou falar agora, que fala assim: a melhor liberdade, a maior liberdade, é quando você se livra exatamente daquilo que te faz mal. Olha que interessante. A melhor e maior liberdade é quando você se livra daquilo que te faz mal. Ai, é um alívio demais da conta, não é? É algo que você tem vontade de contar para todo mundo. Você conseguiu livrar de alguém, ou de alguma circunstância, ou de algum lugar que te fazia muito mal, né? Pessoas, circunstâncias, situações, vícios, não é? É uma vitória. Só quem já passou por isso é que dá glórias. Porque é uma vitória, uma grande vitória, quando a gente consegue se livrar, né, ter essa liberdade. Pronto, estou livre. Não é? Estou livre, pronto. É claro, né, que ainda vão algumas energias, vão tentar nos raptar, nos resgatar, nos pegar. Mas a partir do momento que você diz, estou livre, nunca mais, acabou. Acabou. Basta. Nunca mais. Vamos lembrar da tempestade acalmada? Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo lá com os apóstolos, naquelas águas revoltas, né? Do mar de Cafarnaum, aquelas águas revoltas, né? Vamos lembrar quando ele estava, inclusive, dormindo. É a única vez no Evangelho que a gente tem notícia que Jesus estava dormindo, não é? E aí os apóstolos ficam perturbados porque o barco ia virar, ficaram com medo de morrer, acordam o Cristo, ele ergue a mão e fala, basta, basta, né? Vento, acalma, não é? E aí as águas se acalmam, o vento se acalma. Vamos pensar nisso e vamos dizer basta, nunca mais. E vamos saborear, não é? A delícia dessa liberdade, de estarmos livres de algo que nos fazia muito mal. Tem uma outra que eu gosto muito também, que é do Kobo Abe, que é um romancista, dramaturgo, né? Japonês, muito interessante. Presta atenção, que interessante essa aqui. A liberdade não consiste só em seguir a sua própria vontade, mas também fugir dela, é verdade. Quer dizer, essa que eu estou dizendo agora complementa a outra, né? Ou seja,
eu tenho liberdade de seguir a minha própria vontade, mas também eu tenho que ter a liberdade de não segui-la, não é? De não fazer a minha própria vontade. Por quê? Porque se eu não fugir disso que eu estou querendo, eu vou me dar mal. Entende? Então eu tenho que, muitas vezes, ter a liberdade de lutar contra a minha própria vontade. Gente, isso é muito profundo, porque nós não acabamos de falar aqui que a vontade é soberana, acabamos de falar, mas não atender à vontade também é um ato de soberania cristã, espiritual. Compreendem? Nós temos, queridos, nós temos que ficar muito atentos, nós não podemos ser tolinhos, bobinhos, de irmos querendo alimentar as nossas vaidades, orgulhos e caprichos e nos dar mal. E cair numa derrocada moral, espiritual, emocional. Olha como é que nós temos que ser espertos. Muitas vezes, silenciar é ser esperto, é não cair em armadilhas, silenciar, boquinha fechada, cruzinha na boca. Muitas vezes, não responder, não responder. Se eu responder, eu vou estar fazendo a vontade do meu orgulho, né? E posso me dar mal. Não vou responder, não responder, deixar para lá, né? Muitas vezes, eu não atender aos meus desejos, aos meus caprichos, também é liberdade, é maturidade. Muito interessante, né? A gente vai aprendendo, não é? Tem uma também do George Bernard, que eu gosto muito, que fala assim, liberdade significa responsabilidade. Por isso, tem muita gente que tem medo dela. É verdade, né? Porque uma vez que você tem liberdade, aumenta a sua responsabilidade. Você é o arquiteto, né, da sua própria vida. Você é o artífice da sua própria vida. Você é o legislador da sua vida. É o administrador, é o seu advogado, não é? Da sua própria vida. Então, quanto mais nós tivermos liberdade, mais responsabilidade. Porque o que foi que a gente estudou ainda há pouco? Porque Deus é bom, ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Mas porque ele é justo, o que vai acontecer? Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Tem uma outra também muito interessante, que fala assim, muito cuidado com o que você pede a Deus, porque ele pode atender. Olha, que interessante. Até para pedir, até para rogar a Deus, nós temos que saber o que nós estamos pedindo, que ele pode atender. Ele pode atender até para você ver que aquilo não é bom para você. E logo, logo a gente vê, né? Isso diz respeito a situações, circunstâncias, empregos, pessoas, relacionamentos, não é? Tem um outro tópico que eu queria também abordar com vocês, que está em Allan Kardec. Ele fala assim, os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, é verdade. Através da voz da consciência, nós conversamos sobre isso no início, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre a gente dá a necessária importância, né? Então, a espiritualidade nos oferece meios mais diretos, servindo-se de pessoas que nos cercam. É verdade. Quantas vezes, não é? A espiritualidade já fez tudo para nos aconselhar, nos intuir, não faça isso, então faça dessa forma, vai ser melhor. Não atenda só o que o seu coração está pedindo, não. Pega um pouco da razão, raciocina um pouquinho, mas aí a gente está, às vezes, perdido, às vezes querendo fazer valer mesmo a nossa vontade. Então, vem algumas pessoas, eu acho muito interessante que, às vezes, esse auxílio, esses conselhos, vêm de pessoas que, às vezes, a gente não conhece, a gente encontra numa fila do supermercado, uma fila de padaria, ou então mesmo no trânsito, ou em algum evento que a gente vai, mas eu fico encantada como
às vezes a percepção da gente se abre para alguma coisa que alguém está falando, ou então até contando em respeito relativamente à sua própria vida, a gente fala, nossa, mãe. Porque tem uma frase que fala assim, a vida é muito curta, muito efêmera, para a gente aprender só com os nossos erros, não é? Então, vamos aproveitar, aprender um pouco com o erro dos outros também. É verdade, é verdade. Tem alguns erros que algumas pessoas do nosso relacionamento cometem, que a gente fala, não, isso aí, Deus me abençoe, que eu nunca vou, né, cometer esse erro. Mas o que eu quero contar para vocês, aproveitando essa frase maravilhosa da Allan Kardec, é que Deus também utiliza a natureza e os animais, sabe? Muitas vezes, Deus utiliza a própria natureza e os animais para nos darem recados, não é? Muitas vezes. E nós temos que procurarmos ser mais observadores, perceptivos. Um dia nós estávamos aqui, eu estava fazendo meu treino de manhã, a minha companheira, né, que vocês conhecem, a Shirley, veio, nós ficamos conversando, e ela veio para ficar comigo e com a minha personal, porque ela estava com muita dor no estômago, estava sentindo um embrulhamento na região aqui do estômago, na região abdominal, e estava reclamando, e a gente pensa, nossa, como que nós vamos resolver isso de repente? Aí olha o que aconteceu, a gente tem uma cadelinha, e ela se chama Alegria. Olha que maravilha, Alegria. Tinha que ser, né? Alegria. Alegria veio e ficou ali, de repente, a Alegria começou a comer umas folhas de boldo. Presta atenção, que coisa interessante que aconteceu. Assim, na nossa frente, tem um pé de boldo aqui, né? Lá na varanda, onde que eu faço meu treino de manhã, e a cadelinha chegou e começou a comer as folhas de boldo. Nós paramos tudo, eu falei, gente, para tudo, tudo para, olha aí, olha o recado, vai macerar as folhinhas de boldo e tomar, e você vai melhorar. Olha que interessante. De uma outra feita, nós estávamos procurando uma erva na roça, né? Onde nós temos uma roça, estávamos procurando uma erva que seria bom para algum mal, né? Que nós estávamos sentindo. E aí apareceram umas borboletas voando assim, né? Como aparece aquelas borboletas mais lindas, e pousaram num pé, assim, à nossa distância. E nós fomos seguindo as borboletas, elas pousaram num pé de erva cidreira. Olha que interessante. A pessoa, pronto, é isso mesmo, é a erva cidreira que vai ser boa. Então vocês entendem que Deus não dorme, não é? Que a espiritualidade está todo tempo, nos auxiliando, nos ajudando, nos observando. Olha, nós já conversamos sobre isso, né? Que nós não temos só um anjinho de guarda, né? Nós temos uma dúzia, porque Deus é de tanta misericórdia e este amor incomensurável, nem incondicional por nós, que ele deixa os seus anjos ao nosso derredor, cuidando de nós para ele, né? Me parece que já está findando o tempo, né? Faltam 4 minutos. Eu só quero ler aqui uma frase do Chico, que ele fala assim, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos das suas consequências. Não é interessante? Acho muito interessante, realmente. Nós somos livres, mas as consequências nós temos que arcar com elas, né? Mas eu penso, meus queridos, que nós estamos numa melhora gradativa, todo dia a gente melhora um pouco, não é? Melhora uma coisa, e depois temos que melhorar outra. Na verdade, a gente muda apenas por 2 razões, né? A gente faz aquela mudança, assim, na nossa vida por 2 razões. Ou porque nós já aprendemos sobre aquilo, né? Aprendemos, então, dilatou nosso entendimento, nós vamos estar, né? Já estamos melhorando, então vamos realmente mudar nossa conduta, nossos hábitos, ou então nós já sofremos o suficiente, não queremos sofrer mais, não é? Então vamos usar melhor
livre-arbítrio, né? De forma a evitarmos para nós aflições, dores, sofrimentos, né? Porque nós não acabamos de aprender que é tudo fruto de nossas escolhas. Então, o bem que praticares em algum lugar será teu advogado em toda parte. Então, vamos usar nosso livre-arbítrio para praticarmos toda forma de bem. Se fazer o bem for calar, se fazer o bem for desculpar, relevar, perdoar, deixar para lá, vamos fazer, não é? Vamos fazer. Quando a gente faz um bem para alguém, o anjo de guarda, os anjos de guarda daquela pessoa, ficam profundamente gratos a nós, se aliam aos nossos e vão nos ajudar mais em nossos caminhos. Cada boa ação que a gente faz, que a gente pratica, é uma luz que a gente acende ao nosso derredor, não é? Tem mais uma, que é muito interessante. Quando a justiça divina nos procura para algum acerto de contas, pronto, chegou a hora. Vamos passar uma aprovação agora, vamos passar algum perrengue, mas aí a justiça divina vai nos encontrar trabalhando em benefício do próximo. Vai nos encontrar na Fraternidade Espírita Irmão Chico, estudando, auxiliando, fazendo tratamento espiritual e dando o máximo que nós podemos dar, ou então vai nos encontrar fazendo visitações, levando auxílio, ouvindo pessoas, ajudando de alguma forma ao nosso próximo. O que vai acontecer? Manda a misericórdia divina, que a justiça divina nos dê uma moratória. É verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer isso, e faz. E Ele faz. E Ele faz. Beleza? Então, dito tudo isto, vamos ser mais espertos, mais inteligentes, né? Mais astutos, mais observadores, e vamos saber lidar melhor, aproveitar melhor essa bênção de Deus, que é o nosso livre-arbítrio. Beleza? Muito obrigada a vocês, eu continuo aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu continuo por aqui. Aos amigos Cida, não é? O Ademir, quem mais? Tem tantas pessoas, Maiara, Rosimeire, Rosemary, Ivani, José Carlos, mais um santo que não aparece aqui. Muito obrigada, né, por estarmos juntos. Eu continuo à disposição. Cleide Ramos, Maiara, muito obrigada. Marli também se pronunciou. Então, alguma pergunta? Alguém quer conversar alguma coisa? Podemos encerrar? José Carlos. Tudo bem? São 10h30, é o horário, né? Sim, vamos fazer então uma prece. Vamos fazer uma conexão aqui maravilhosa com Deus. Para nós, por favor. Sim, vamos fazer uma conexão aqui maravilhosa com Deus, com o nosso amado irmão Chico, com nosso Senhor Jesus Cristo, com nossa Mãe Maria Santíssima, que todos nós, multiplicados por 1000, né? Que temos conosco nossos amigos, protetores, anjos de guarda, benfeitores, não é? Irmãos, vamos agradecer, sobretudo agradecer, por tantas bênçãos recebidas em nossas vidas, tantos talentos que somos possuidores, tantas dádivas que somos merecedores. Nada temos a pedir, queridos amigos do alto, nada a pedir, tão somente agradecer, tão somente agradecer. E se nos for permitido pedir, nós pedimos pelos nossos irmãos, neste momento, em sofrimento. Todos nossos irmãos. Eu li agora, recentemente, que o ex-marido, né, da nossa colega, da nossa irmã,
vida de Jesus, desencarnou, Deus o tenha, né? E deu conforto aos filhos, às pessoas todas da família, os amigos, aonde quer que ele esteja, Deus olhe por ele, o acolha com seu infinito e incondicional amor, não é? E pedimos também por outros que se desencarnaram recentemente, sejam acolhidos, aqueles que estão também no processo, né, de dores, doenças, enfermidades, do corpo e da alma, se nós podemos pedir, Mãe Santíssima, por caridade, por misericórdia, desça as suas bênçãos, sua luz, poder e glória para estes irmãos que estão com enfermidades na alma, porque estes que estão com enfermidades no corpo, nós entendemos que já passou da alma para o corpo, a alma está livre da enfermidade, e o corpo já está sendo curado, já está sendo contemplado pela misericórdia divina. Mas aqueles que ainda têm a alma em chagas, em nódoas, em manchas, em rancores, em esgares de sofrimento, misericórdia, Senhor, misericórdia para todos eles. Que este amor, este grande amor que sentimos agora em nossos corações, banhado por essa alegria indizível deste momento, possa se transformar em medicamento para quantos irmãos se encontrem em dor, em dores e sofrimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Seja louvado. Amém.